Boa noite, professor. A seguinte aula tem como temática língua portuguesa, análise poética. Gênero textual, poema. Trabalharemos com o poema de Fernando Pessoa, intitulado Autopsicografia. A aula tem como objetivo geral identificar no gênero textual, poema, a presença de valores sociais, culturais e humanas e as diferentes visões de mundo, por meio de recursos semióticos. E como objetivos específicos temos analisar o contexto sociopolítico, destacar as dores que se apresentam no poema e em quem o lê, identificar as ideias contidas nas entrelinhas do poema. Daremos início à leitura do poema, intitulado Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, este comboio de corda que se chama coração. Ao lermos este poema, destacaremos o significado das palavras, auto, psicografia, psico e grafia, que autopsicografia tem por composição em sua palavra auto, que é um prefixo de origem grega, ou elemento composicional que permite designar aquilo que já é próprio ou que funciona por si mesmo, E psico é o radical de origem grega, sendo um elemento de composição de palavras que traz consigo a ideia de mente, espírito ou alma. E grafia representa a escrita de uma palavra ou de um som, maneira pela qual uma pessoa faz uma análise psicológica de si mesma. Então, autopsicografia, podemos entendê-la como uma maneira, pela qual o autor pôde representar o seu psico através da escrita deste poema. Para refletirmos sobre o título, temos a seguinte questão: após pensarmos em cada elemento que compõe o título do poema, qual o significado da palavra autopsicografia? Então a gente deixa este questionamento à turma, e veremos o que eles entendem, essa temática, como eles a interpretam. Após a interpretação dos alunos, um questionamento com a turma, daremos início à reflexão, A reflexão de acordo com cada estrofe do poema. Então, vem mais uma questão: qual a sua percepção ao ler cada estrofe do poema Autopsicografia? Então, destacaremos as 3 estrofes do poema, e olharemos, com os alunos, faremos, uma reflexão juntamente com os alunos, o que corresponde a cada uma dessas estrofes, o que cada uma dessas estrofes quer nos revelar, Então, podemos perceber, ao lermos o poema, que na primeira estrofe, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sentes.
vemos que nessa primeira estrofe é possível verificar a existência de uma metáfora que classifica o poeta como um fingidor, né? Alguém capaz de se transformar nos próprios sentimentos que estão dentro dele, né? O fingimento é um instrumento de criação literária. Então, este fingimento, que é expressado pelo poeta Fernando Pessoa, né, nos aproxima, né, de como este poeta pensou esse instrumento, né, instrumento de criação literária, e a escreveu, né? Como já disse anteriormente, a autopsicografia retrata, nos mostra que o escritor, né, o poeta Fernando Pessoa, ele tenta, né, ele transmite o seu psico através da escrita. Então, ele diz que finge tão completamente, finge a fim de que a dor que deveria sente. Então, ele transmite essa dor em forma de poesia. E assim vem a segunda estrofe. E os que leem o que escreve, na dor lida sente bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então, na segunda estrofe, vemos a capacidade do poeta de expressar certas emoções, desperta sentimentos no leitor. Apesar disso, o que o leitor sente não é a dor ou a emoção que o poeta sentiu, nem a que fingiu, mas a dor que deveria, a dor derivada da interpretação da leitura do poema. Então, podemos ver aqui a presença de três possíveis dores: a dor que o poeta sente, né, no seu intelecto, a dor que ele transmite ao escrever, né, que vem a questão ali da grafia. Tem o auto, que eu já mencionei, que é pensar sobre si mesmo, né? Então ele pensa essa dor que ele sente, raciocina, né? Traz para o lado racional. Ao pensar, o seu emocional. Ao transmitir para a escrita, que é a grafia, ele raciocina, transformando assim em um instrumento poético, é isso? Então, ao fazer isso, ele nos mostra, né, três possíveis dores: a dor que ele sente, a dor que ele transmite ao escrever, e a dor que o leitor, ao ler este poema, sente, né? Então, porque podemos perceber que a dor que uma pessoa, um terceiro que lê este poema, ele não sentirá a mesma dor que o poeta sentiu a escrever este poema. Então, é como se a gente ouvisse uma música, né? E esta música nos remetesse a algo que nos aconteceu no passado. Então, vamos supor, uma perda amorosa. A gente perdeu alguém, né? Uma namorada muito querida. E a gente ouvir aquela música, a gente lembra desta pessoa que foi perdida, né? Então, a música nos faz lembrar desta pessoa, mas não é a mesma pessoa que o cantor, ao fazer esta música, não a mesma pessoa que este escritor, este cantor fez essa música. Então, tem aí uma terceira dor, que a gente pode perceber no poema. Então, tem a dor do poeta Fernando Pessoa, a dor dele,
de seu intelecto, a dor transmitida pela grafia e uma terceira dor, que é a dor do leitor, né? E vem a terceira estrofe. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então vemos nessa terceira estrofe, o coração é descrito como um comboio, né? Um trem de corda que gira e que tem a função de distrair ou divertir a razão. Vem neste caso a dicotomia, então vem a divisão, né? A divisão entre emoção e razão, que faz parte do cotidiano do poeta. Podemos então concluir que o poeta usa o seu intelecto, razão, para transformar o sentimento, emoção que ele viveu. Então tá aí a explicação deste terceiro e última estrofe. Com isso, faz-se necessário também a gente esclarecer quando se deu, né? Quando se deu e como se deu e quando se deu a publicação deste poema, né? Os consagrados versos de Fernando Pessoa foram publicados pela primeira vez na revisão Presença, número 36. A edição foi lançada em Coimbra, em novembro de 1932. O poema original foi escrito no dia 1º de abril de 1931. Então, o poema original foi escrito no 1º de abril de 1931 e só foi publicado, né, na edição em novembro. Em novembro, né? Quase um ano após a sua escrita original. E faz necessário também destacarmos quem foi Fernando Pessoa, né? Nascido em Lisboa em 1888, famoso por ser poeta, Fernando Pessoa foi também ensaísta, dramaturgo, publicitário, tradutor, astrólogo, crítico, literário e inventor. Então, um homem bem renomado, né? Um poeta mesmo, inteirado. O português teve grande contato com a língua inglesa. Devido aos seus estudos e seus primeiros escritos estão neste idioma. Então, devido o seu contato, né, com a língua inglesa, seus estudos e seus primeiros escritos estão neste idioma. Apesar de suas obras mais conhecidas serem em português, o autor escreveu através de pseudônimos que possuíam identidades, não se tratando apenas de nomes, com os quais assinava poemas, mas de personalidades diferentes e inteiras, que possuíam estilos diferentes. Então tá aí, neste final deste lembrete, né, destas informações a respeito de Fernando Pessoa, as características de seus heterônimos, né, que são, aqui segundo o texto, pessoas, né, personalidades distintas que ele criou a cada um de seus heterônimos. É como se fosse outros Fernandes, né, Fernandes Pessoas. Então ele teve essa, como se diz, este diferencial, né? Diferencial. Então, um homem só que, através de seus escritos, pôde criar inúmeros outros personagens, né? É como se fossem pessoas mesmo, com identidades, ano de nascimento, de morte, né? Atividades diversas de cada um desses. O poema é composto por 3 estrofes com 4 versos, né, quartetos, que apresentam rima cruzada,
sendo que o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto, né? Relativamente à expansão do poema Autopsicografia, a sua métrica, o poema se qualifica como uma redondilha maior, o que significa que os versos são heptassílabos, ou seja, tem 7 sílabas poéticas. E finalizamos por aqui, né, a respeito desta análise poética. Podemos perceber aqui como o Fernando Pessoa foi um poeta mesmo de mão cheia. Então é isso.